Desde que comecei a namorar a Clara, tudo parecia perfeito. Ela era a mulher dos meus sonhos, linda, inteligente e divertida. Nossa relação estava cheia de paixão e carinho, e eu mal podia esperar para passar o resto da minha vida ao lado dela. No entanto, havia um detalhe que começou a me incomodar: a relação dela com a mãe, Lúcia. Lúcia era uma mulher forte e decidida, mas, à medida que os meses passavam, percebi que ela estava me olhando de um jeito diferente. No começo, achei que era só uma impressão, mas as mensagens começaram a chegar. Ela me enviava textos carinhosos, que a princípio achei inofensivos, mas logo se tornaram mais sugestivos. Você é um homem maravilhoso. Se precisar de alguém para conversar, estou aqui, e assim por diante. A verdade é que seu marido, que estava mais focado em sua carreira, não estava dando a atenção que Lúcia desejava. E, enquanto ela desabafava comigo, um sentimento inesperado começou a florescer. O que antes era apenas simpatia se transformou em uma conexão intensa e proibida. Ela contava suas frustrações sobre o casamento e, enquanto ouvia, algo dentro de mim se despedia de qualquer racionalidade. Era como se eu estivesse sendo atraído por um imã invisível. Tentava não levar as coisas a sério, especialmente porque não queria magoar Clara. Eu a amava, mas a presença constante de Lúcia se tornou uma batalha interna. Ela se mostrava cada vez mais carinhosa, quase sedutora em suas mensagens. Em uma noite, ao me encontrar com Clara e Lúcia em um jantar, não pude deixar de notar o olhar dela para mim. Uma mistura de desejo e desespero. Clara, em sua inocência, não fazia ideia do que estava acontecendo. Após várias semanas, a situação chegou a um ponto insustentável. Estava em casa, pensando em Lúcia, quando recebi uma mensagem dela: podemos nos encontrar para conversar? Precisamos falar sobre nós. Meu coração acelerou, e a razão foi deixada de lado. Eu sabia que deveria dizer não, mas a curiosidade e a atração foram mais fortes. Marquei um encontro em um café discreto. Ao chegar, percebi que ela estava ainda mais linda do que lembrava. Conversamos sobre tudo, e logo o clima ficou eletricamente carregado. As palavras não eram mais apenas sobre desabafos, eram cheias de promessas. Nossos olhares se cruzaram, e naquele instante, percebi que não conseguiria resistir. Após algumas semanas de encontros furtivos, tudo culminou em uma noite em que, sozinhos na casa dela, não conseguimos segurar a paixão reprimida. A química era inegável, a atração entre nós se transformou em algo físico. E assim, entregamo-nos ao desejo. Nossos corpos se entrelaçaram, e aquele momento, embora repleto de culpa, foi incrivelmente intenso. A cada encontro, a situação se tornava mais complexa. Eu sabia que estava traindo Clara, mas não conseguia deixar de lado a paixão avassaladora que sentia por Lúcia. Era um jogo perigoso, e a adrenalina era viciante. Com o passar do tempo, Lúcia começou a mudar. O brilho nos olhos dela se intensificou, mas havia também um medo subjacente. Em uma manhã, após uma noite fervorosa, ela me encarou e, com um olhar sério, disse: estou preocupada, posso estar grávida. Meu coração parou. As consequências do nosso ato estavam se aproximando, e a realidade do que fizemos começou a se instaurar. A tensão cresceu entre nós, e mesmo sabendo que havia uma grande possibilidade de que Clara descobrisse a verdade, a ideia de que minha sogra pudesse estar grávida de mim me fez sentir ainda mais atraído. O desejo se misturava ao medo, criando um turbilhão de emoções. Depois de alguns dias, Lúcia me confirmou. Fui ao médico e ele disse que estou esperando um filho. As palavras ressoaram na minha mente. Como eu poderia contar a Clara? A mulher que amava e com quem planejava um futuro estava prestes a receber a notícia de que sua mãe estava grávida de mim. O mundo ao meu redor começou a girar, e me vi preso em uma teia de mentiras e desejos. Decidi que não poderia mais continuar com esse jogo. O peso da culpa estava me consumindo, mas eu também não queria perder o que havia construído com Lúcia. Assim, vivia entre dois mundos, o amor e a traição, a felicidade e a culpa. Era uma montanha-russa emocional. Finalmente, cheguei a um ponto de ruptura. Fui até a casa de Lúcia e, sem saber como me pronunciar, a encarei. Precisamos falar sobre o que vamos fazer.
Olhando em seus olhos, percebi que não era apenas uma paixão, mas algo mais profundo. O que começou como uma aventura se tornará um vínculo que eu nunca imaginei que pudesse existir. Enquanto as emoções se desenrolavam entre nós, a única certeza que tinha era que minha vida estava prestes a mudar para sempre. A paixão ardente que vivenciamos agora se transformaria em algo que não poderíamos ignorar. O futuro era incerto, e não havia como voltar atrás. A partir daquele momento, a vida tomou um rumo inesperado. Com uma sogra grávida e uma namorada que não tinha ideia do que estava acontecendo, eu estava prestes a entrar em um turbilhão que mudaria para sempre a dinâmica entre nós. O amor, a traição e as responsabilidades se entrelaçavam, e eu tinha que decidir qual caminho seguir.